Não se distraia. Entenda o propósito. Não se distraia. Vou falar nós estamos falando sobre paternidade. E está sendo tremendo. É um tempo da gente se aprofundar realmente sobre a paternidade dos céus. Adão, amados, lá em Lucas, quando vai falar da genealogia de Jesus lá em Lucas, quando chega em Adão, fala Adão, filho de Deus. Já era plano de Deus desde Adão a ter filhos na terra. Ele não queria criaturas, ele queria filhos. Sempre foi esse o propósito. Ter filhos. Depois você lê lá em Lucas, a genealogia, acho que é em capítulo 5. Você vai ver lá no finalzinho, e gerou, porque ele vai ao contrário, até chegar em Adão. E quando chega, fala Adão, filho de Deus. Filho de Deus. E hoje eu vou falar sobre um que é conhecido como o pai da fé, que nos deixou um grande exemplo, Abraão. Um grande homem, chamado por Deus, amigo de Deus, pai da fé, que nos deixou grande exemplo, né, como pai da fé, lembrado lá em Hebreus, nos heróis da fé. Mas eu queria falar em Gênesis 12, vou tentar acelerar aqui por causa do tempo, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1, eu estou lendo na ARA. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus ali antes, no capítulo 11, lá no versículo 31, vai mostrar que seu pai já estava a caminho de Canaã. Mas, ao passar por Arã, o seu filho morre, chamado também Arã. E ali também ele fica. Não continua, e lá ele morre. Então Deus ele não desiste dos seus propósitos, dos seus planos. Então ele agora chama Abrão. E diz, olha, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, onde você está, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E todo o propósito, amados, é cheio de promessas. Pode ter certeza disso. Tem bênçãos no propósito. E aqui nós vamos ler algumas, eu vou citar aqui algumas bênçãos, né? Que Deus ali fala para ele. Então diz aqui no 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vamos ver que tem um vírgula. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Então, quais são algumas promessas aqui? Abrão seria grande. Deus o abençoaria, engrandeceria o seu nome. Ele seria uma bênção, porque, gente, Deus não nos abençoa apenas para a gente ser abençoado. Ele nos abençoa para sermos bênção na vida de outras pessoas. Nós não somos represa, que só para nós. Ele termina encerrando a bênção como, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer seu nome. Você vai ser grande, mas você tem que ser bênção também. Deus ali então abençoa, né, para sermos bênçãos. E com isso todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Então Abraão ele tinha aí 75 anos quando saiu. E aqui agora no versículo 5, né, continuando aqui, ele diz, levou Abraão consigo a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e chegaram.
Então aqui Abraão ele sai com bens e algumas pessoas que ele havia adquirido em Harã. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Atravessou Abraão a terra de Siquém, 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Esta terra. Não está dizendo esta. É diferente. Essa terra toda. Quando falaria essa, podia ser só um local. Mas quando ele fala esta, era tudo que pertencia a Canaã. Tudo seria dele. E ele diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel. Pulei, né? Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus agora revela e fala: esta terra te darei. Abraão, inteligente, corre e fala: o Senhor está me dando? Então eu já vou entregar para o Senhor de volta. O que ele faz? Levanta um altar ao Senhor. Cria esse hábito, amados. Tudo que Deus te der, devolve para Deus. Deus está me dando uma casa, está me dando um emprego. Lembra que Deus falou para ele? Eu vou te abençoar, mas você tem que ser bênção. Ele está fazendo o que Deus mandou. Deus deu a terra e ele dá ao Senhor, levantando um altar ao Senhor. Que aquele lugar seria para a adoração de Deus. Que o seu trabalho, a sua promoção, a sua casa, o seu carro, as suas conquistas, seja para a adoração de Deus. Em nome de Jesus. E aí ele diz: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Neguebe também pertencia. É que eu estou batendo a luz, gente. Aí tem hora que eu acabo me perdendo aqui. Eu sou baixinha. E eu acabei pulando uma parte do versículo. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele levanta um altar. Ele levanta um altar, primeiro em Siquém, depois ele desce para Ai. Ele desce ali para Ai e também levanta um altar em Betel. Betel, Ai, Siquém pertenciam a Canaã. Fazia parte de Canaã. Por isso que eu falei, não era essa terra, mas esta. Então ele estava dizendo que tudo que pertencia a Canaã seria dele. Um exemplo, só para a gente poder entender um pouquinho. Era como se Canaã fosse o estado de São Paulo e as cidades. Então, por onde ele ia passando, tudo pertenceria a ele. Só para ter um exemplo, tá? Então, Ai, Betel, Siquém pertencia também ali aos cananeus, a Canaã. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Aí Abraão começou a errar. Depois eu vou mostrar para vocês, comprovar para vocês que ele errou neste ponto. Lá no final. Não era para Abraão descer para o Egito. Deus nos dá propósitos. Nos deu um propósito, igual eu falei, dentro do propósito há bênçãos, há promessas. Mas tudo mediante a uma condição, ser uma bênção. Permanecer no Senhor, permanecer com Ele. Ele desce para o Egito. No Egito ele não levanta um altar. Por que não levanta altar? Porque não pertencia a Canaã. Não pertencia àquela terra. Não pertencia ao propósito, à promessa de Deus. Por que Abraão desce? Ele chega ali naquela terra e ele vê que a terra estava com muita fome. Estava seca. Estava seca. Amados, não é porque algumas áreas da nossa vida estão seca, é que não é Deus que não nos entregou. Se ela está seca,
é porque Ele nos deu poder e autoridade para mudar aquela situação. Através de Deus. Mas Abraão prefere ir para o lado mais fácil. Ele prefere ir para o lado mais fácil. Então ele diz, eu vou para o Egito. Vou ficar um tempo lá. E eu não vou ler para não ficar muito longo, mas a gente sabe que não deu muito bem essa história. Abraão desce, com medo dele ser morto. E por Sara ser também irmã dele, só por parte de pai, ele diz, você fala que é minha irmã, e aí eles não me matam por amor a você, e tudo fica bem. Eu não sei em que cabeça ele estava, né, mas... O marido dá, já pensou, Zé? Você dá a sandalinha para outra pessoa? Misericórdia. Eu falei para meu marido, se tu fizesse isso comigo, eu acho que eu te largava. Eu falei, não aceitava, não. E ele então, ele fala, você vai fazer isso? E ela faz, por obediência a Abrão. E ela era muito formosa. Os israelitas sempre foram muito bonitos, muito formosos. E ali então o rei ali, o faraó, pega a irmã de Abraão como mulher, toma ela como mulher. E passado-se um tempo, que eu acredito que foram bastante, segundo alguns estudiosos, acredito ser 10, 12 anos. A Bíblia não fala o quanto. Mas depois você vai ver que quando ele sai de lá expulso, porque não foi nem Abraão que tomou atitude, Deus teve que ferir a casa de Faraó. E ele fere com infertilidade. Então dá para você ter noção que não era pouco tempo. Que para o Faraó perceber que a sua casa estava estéril, é porque já tinham se passado alguns anos. Ele começa a olhar, todo mundo no Egito está tendo filho. Só eu não estou tendo, só minha casa não está tendo filho. Espera aí, o que está acontecendo? Provavelmente já tinha filhos antes. E de repente parou, alguma coisa está acontecendo. E Deus então ele percebe, então é revelado ali que é Deus que estava ferindo a Faraó. E Faraó então procura Abrão e fala, por que você fez isso comigo? Por que você não me disseste que Sara era sua irmã? Olha o que você está fazendo com a gente, pega tudo que você tem aí e vai embora agora. E ele então sai com a Sara e com tudo que ele havia adquirido no Egito. Porque eu digo que não foi pouco tempo. Aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Aí que eu pulei aqui. Aqui no versículo, é que eu não quero ler tudo para não ficar muita coisa, só deixa eu achar o versículo que eu quero já ir direto. No versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por isso a tomei para ser minha. Agora, pois, eis a tua mulher, tome e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acamparam-no, e ele, e a sua mulher, e a tudo o que possuía. 13. Seguiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, a terra que ele tanto quis evitar. Lembra? Neguebe? Ele não queria. Ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico. Quando ele sai da sua terra de Harã, ele tinha bens. Agora ele está muito rico. Nessa passagem, nessa época, quando se falava de uma pessoa que ela era muito rica, é porque realmente ela era muito rica. Ela era milionária, bilionária. Ela tinha muito dinheiro. Esse muito rico, não é que ele era rico. Ele não era pobre quando saiu, ele tinha bens, mas ele não era rico. Agora ele não era nem rico, ele era muito rico. E não só ele, mas também a Ló. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome
do Senhor. Olha quanto tempo se passou para Abraão novamente invocar o nome de Deus. Deus, amados, Ele não pula estágios e fases. Às vezes a gente tenta. Mas quando a gente entende que está no erro, Deus nos faz voltar aonde a gente parou, lá atrás. Aonde parou no sentido que estava tudo bem, que estava com Ele. Deus faz Ele voltar para Negueb, a terra que Ele rejeitou lá atrás. E Ele passa por Negueb, porque Ele não tinha querido passar por lá. Volta para Betel, onde Ele fez o último altar ao Senhor. E ali então Ele invoca. E ali você vai ver que aí tem a divisão, a separação de Ló, porque os dois tinham muitos rebanhos, muitos animais, e começa a ter briga entre os seus pastores, e aí então eles se separam. Ló escolhe Sodoma e Gomorra, Abraão, ele escolhe ali ficar em Canaã. Ele continua ali. Então aqui, agora eu quero que você pula no 12, no capítulo 13, versículo 2, vai dizer aqui, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas, até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Após Deus então consertar aquela bagunça, Ele falou: você vai passar por Negueb que você rejeitou, você vai voltar onde você levantou o altar, vai voltar a ter intimidade comigo, voltar a me invocar. E agora você vai também se separar de Ló, porque eu não mandei você trazer Ló junto. Deus, Ele só vai mudar a nossa história quando a gente corrige as rotas que a gente errou, deixou para trás. Ele volta, corrige isso, corrige aquilo, corrige aqui, corrige aqui. Que possamos dizer: Deus, me mostra aonde eu tenho que corrigir, aonde eu tenho que corrigir a rota, aonde eu tenho que voltar, onde foi que a última vez que eu realmente estava te adorando de verdade. E ali então agora Deus, Ele se fala novamente com Abrão. No versículo 14 ele diz: disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou. Ele invoca a Deus lá atrás, lá em Betel, mas ainda tinha coisa para consertar. Quando Ló sai, Deus então agora fala. Ele diz: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te. Olha o que ele tinha que fazer quando chegou em Negueb, que ele não fez. Que ele olhou e viu que estava seca. E ele diz: olha o que ele tinha que ter feito. Ele estava em Negueb, não esquece, em Canaã ali. Então ele diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Corre, conhece tudo que eu estou te dando. Você tem que conhecer. Conhecer as fraquezas, conhecer as falhas, conhecer onde tem ponto forte, conhecer a sua terra. Conhece teu filho. Procura conhecer teu casamento, conhecer teu cônjuge. Em todos os aspectos, procura conhecer o coração do seu filho. Procura conhecer o coração do seu esposo, da sua esposa. Deus, me ajuda a alcançar o coração. Quando eu falo alcançar o coração, gente, não é questão de amar. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo conhecer o coração, é você estar sensível e sentir: meu marido não está bem. O meu filho não está bem. Tem algo acontecendo. O coração dele está aflito, a sua alma está angustiada. Deus, o que eu posso fazer? Isso é conhecer, é você andar em todos os cantos. Você vai andar na largura, no comprimento, é conhecer por completo. E tem muitos casados ainda, casais, que ainda não se conhecem. Não se conhece. É dizer: ei, aonde está te ferindo? Aonde tem te machucado? Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso mudar? Porque às vezes a gente quer muito que o cônjuge muda, mas a gente não quer mudar. A gente quer muito que o filho mude, mas às vezes a gente não quer mudar nossas atitudes com o filho. É conhecer a terra que Deus te deu.
Os filhos são herança do Senhor. Essa terra é dele, Ele deu para você cuidar. E ele diz: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Voltou a praticar o que ele devia fazer. Ele volta a levantar altar a Deus. Ele volta para a minha presença. Nós vamos ver depois, lá no 17, Deus fala: ei Abraão, eu não mudei, eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Anda na minha presença. Abraão, o segredo de tudo é estar na minha presença. Eu tenho todo o poder, mas para eu manifestar o poder, eu preciso que você esteja na minha presença. Na minha presença. Estar na presença de Deus é na palavra, é na oração, é em comunhão com o Senhor. E como que a gente faz isso? Através do jejum. Quando a gente quebra a nossa carne, a gente moe a nossa carne, a gente fica mais sensível ao Espírito. A gente começa a ouvir mais o nosso Espírito, porque Deus fala ao nosso Espírito. Deus fala que Ele testifica com o nosso Espírito. E se a nossa carne estiver mais forte, a gente não vai ouvir o nosso Espírito, a gente vai ouvir só a nossa carne. A gente vai ouvir só a nossa alma, que são as nossas emoções, nossos sentimentos. Por que é tão importante falar em línguas? O dom de falar em línguas. Porque a Bíblia fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. É assim. É assim mesmo. Então, o crente tem que fazer jejum, gente. Eu já ouvi às vezes crente falar para mim: pastora, mas jejum é da lei. E por que Jesus jejuava então? Por que Paulo jejuava? Gente, jejum é para quebrar nossa carne. O diabo sabe que se quebrar nossa carne, nós vamos ouvir o nosso espírito, porque o Espírito Santo testifica com o nosso. Ele fala ao nosso espírito. Deus não muda etapas. Ah não, Deus vai arrumar um outro jeito de falar comigo. Às vezes Ele até usa homens, situações para falar com a gente. Mas até quando nós vamos ser crianças e ficar dependendo só dos outros? Só de Deus falar com os outros para nós? Porque filhos que são assim. Quando meus filhos eram pequenos, as pessoas queriam falar a respeito dos meus filhos, eles não falavam com meus filhos, falavam comigo. Dona Vanessa, a senhora que é a responsável pelo seu filho? Sim, eu sou. Então, está acontecendo isso com seu filho. Está fazendo isso. Ela não falava, a professora, o médico não falava com meu filho, falava comigo. Porque eram meninos. Paulo diz: até quando sereis meninos? Não é errado pedir oração, gente. Não é errado pedir ajuda, não é isso. Mas é errado a gente depender. Tem gente que não ora, só quer que o outro ore. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Amados, eu posso orar para você, mas não por você. Eu posso orar para você, mas não no seu lugar. Tem coisas que Deus só vai revelar para você, Ele não vai revelar para mim. Então, se você não orar, Ele não vai revelar. Ele não vai revelar. Tem coisas que Ele só vai revelar para você. É no seu íntimo, é para você. Ele não quer dividir com outra pessoa. Mas não está recebendo por quê? Está sendo menino. Está sendo menino. Eu pedi ajuda esses dias atrás para o pastor. Pastor, me ajuda em oração nesse ponto. Eu preciso de alguém para me ajudar. Não é errado. Mas isso não me ausenta, não me tira a obrigação de dobrar meu joelho e orar. De ter intimidade. Abraão estava gostando das bênçãos, ele estava próspero, estava bem. Ele começa a se afastar então da intimidade de Deus, da presença de Deus. E começa a errar de novo. Porque depois a gente vê que ele erra de novo. Porque ele vai lá e tem um filho com Agar. Que era do Egito, da terra que não era pertencido. Não fazia parte do propósito. E ele erra de novo. Ele vai errando, vai errando. Vai fazendo erros. E os erros, irmãos, têm consequências. Sabe por quê? O perdão apenas, quando a gente recebe o perdão do pecado, ele apenas nos tira da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não ausenta a consequência. A consequência é o que acontece. Davi foi perdoado.
mas veio a consequência. Tem gente que pensa que pelo fato de pedir perdão a Deus, Deus também vai abolir, vai apagar as consequências. Ele não apaga a consequência. Não apaga. Ele perdoa. Você não é mais condenado à morte espiritual, à separação de Deus quando você pede perdão. Mas Ele não tira a consequência dos nossos erros. Ele deixou claro aqui na Bíblia vários exemplos de consequências. Davi buscou, clamou, mas Deus já tinha falado: esse filho vai morrer. Esse filho vai morrer. Você está perdoado. Qual foi a consequência? Sempre haverá espada, sangue na sua casa. Daquele dia em diante só começou a ter guerra na sua casa. Deus usa o profeta Natan para dizer para ele. Tudo o que ia acontecer, tudo do jeito que Natan falou, aconteceu na vida de Davi. Consequências. E muitas consequências não vão começar por nós. Vai começar na nossa descendência, amados. Que nós estamos ali deixando de herança para os nossos filhos. Que nós estamos deixando de herança para eles. Porque se eles vão colher, é porque são heranças. Sabe qual foi a herança de Abraão ter descido para o Egito? E ter entregado a sua mulher para Faraó? A mulher representa a noiva. Representa a noiva de Cristo. Quando ele entrega a sua mulher para o Faraó, ele desce, primeiro eles obedecem descendo para o Egito, depois eles obedecem entregando a sua esposa. Deus, depois de arrumar tudo, consertar tudo, Sodoma e Gomorra ali, terra de pecadores, depois acontece uma guerra, o Ló é levado cativo, Abraão vai lá, resgata Ló, há uma guerra entre reis, aí depois Davi vai lá, vence, recupera. O rei entrega ali tudo para ele, falou assim: ó, devolve as pessoas, pode ficar com todos os bens. Abraão vai lá e dá o dízimo daqueles espojos, daquela terra de Sodoma, porque Sodoma também pertencia a Canaã. Também pertencia. Era má. Então Deus, ele tira e ele fala: agora você vai dizimar, você vai santificar essa terra. Santifica essa terra que eu estou te dando. E aí passando, arrumando tudo ali, a bagunça que Abraão tinha feito. Então ele chega aqui no 15, no versículo 12. Aqui no 15:1 primeiro, ele vai dizer: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então Abraão então reclama, ele está triste, porque o único que ele tinha ali como herança era o seu servo, e Deus ali dá promessas para ele. E aí ele continua falando, e ao pôr do sol, no versículo 12, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, ali era o que ia acontecer. Ele diz que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ele estava falando de quem, gente? O povo lá no Egito, lá de Êxodo. A consequência. A consequência. Não veio sobre ele, Isaac, mas veio sobre a sua descendência, porque a descendência de Abraão começaria em Isaac. Então começaria depois dele. Ele falou: o povo, você desceu para o Egito, você entregou sua mulher para Faraó. Só que você não está entregando só a tua mulher, você está entregando a sua descendência para o Egito. Você está entregando a sua descendência. Cuidado para nossas atitudes, não está entregando os nossos descendentes nas mãos do inferno. Cuidado. Cuidado. Porque Deus, gente, Ele é justo. Ele não vai falar assim: eu não vou realizar, não vai ter essa consequência não, sabe por quê? Porque você é meu filho predileto. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filho amado.
filhos amados. E eu acredito que com muita tristeza no coração de Deus, porque o Espírito Santo ele também se entristece de ver as consequências acontecendo, assim como a gente também sofre quando vê nossos filhos sofrendo consequências. Quando meu filho foi lá teimoso, que eu falei que eu não podia mexer com ferro, ele vai lá e pega o ferro para poder passar a cama. Ele queima a toalha, a coxa da minha cama, faz um buraco, mas também queima o dedo. Queima o dedo. Queimou o dedo. Teve as consequências. Tem consequências que não está em nossas mãos mudar. Não estão. E aqui, olha, no versículo 17. Depois de acontecer tudo isso, ele vai lá e cai de novo com Sara. Ou com Sara não, com Agar. Comete mais uma consequência dolorosa que nós estamos vivendo até hoje por causa do erro de Abraão. Por causa dos ismaelitas. Até hoje a guerra entre essas duas nações. Uma guerra que poderia ter sido evitada. Mas pastora, Deus não é poderoso, soberano, ele não podia evitar aquilo. Sim, ele não deixou de ser soberano. Mas ele é justo. Ele é justo. Ele é tão justo que ele enviou seu filho para morrer por nós. Enviou seu filho. E aí, no 17, Deus então mostra aonde ele errou. Definitivamente. E no 17, versículo 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, quase 25 anos se passaram. Apareceu-lhe o Senhor, depois de 14 anos de silêncio, tá, gente? Depois que ele teve Ismael, você não vê nada de Deus falando com Abraão. E aí ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, fatiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o Deus e a tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Deus. Deus lhe diz: Abraão, eu sou Deus, eu tenho poder. Você não é pai ainda, não é porque eu não tenho poder. Não é porque eu falhei, ou porque eu me arrependi. Mas é porque você não está andando na minha presença. Se a gente andar na presença de Deus, nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas se não andarmos na presença de Deus, nós vamos ser guiados pela nossa carne e às vezes até pelo próprio diabo. Então vamos despertar. Vamos acordar, A igreja está adormecida, a igreja está dormindo. Estava falando com uma colega ontem que nós estamos num propósito de oração de madrugada e de jejum. Um casal muito amados nosso, de mais de 15 anos com a gente. E a gente está no jejum de 21 dias, junto com esse jejum do mês. E a gente estava conversando, a gente estava falando da mesma coisa que Deus falou para ela, Deus falou comigo. O que Deus falou essa noite? A igreja está dormindo. A igreja está adormecida. Está na hora da igreja acordar, voltar a ser igreja novamente. E aqui, só para a gente encerrar, que eu falei que eu ia provar para vocês que Abraão errou em descer para o Egito. Vai para o capítulo 26, aí de Gênesis. Isaac já havia se casado com Rebeca. E aqui diz assim, sobrevindo, versículo 1 do capítulo 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida dos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque. Gerar também fazia parte de Canaã, tá, gente? Rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito.
não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Lembra lá de Abraão? Vai para a terra que eu te mostrar, que eu te disser. Deus não falou para ele de Egito, Deus falou de Canaã. Dentro de Canaã ele tinha várias outras terras, ele podia não ter ficado em Neguebe. Mas era para ele ter passado, ele podia voltar e ficar em Betel, ele podia ficar em Ai, ele tinha várias cidades ainda ali dentro de Canaã. Mas quando ele vê o aperto, ele prefere correr para o atalho. Não corra para o atalho pode ser algo que te separe de Deus. Cuidado com os atalhos da vida. Não se distraia. O diabo vai tentar te distrair para você pegar um atalho. Ia ser difícil para Abraão. Era uma terra seca. Mas Deus podia mudar. Sabe por quê? Deus muda aqui para Isaac. Olha o que acontece com Isaac. Aqui ele mostra em Isaac o que ele poderia ter feito em Abraão. E ele diz aqui: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele permaneceu em Gerar, na terra que estava tendo seca. Ele falou: teu pai morreu, ele guardou agora as minhas leis, ele permaneceu comigo. E ele diz, aí depois você vai para, ele fica em Gerar, aonde estava aquele rei, né? Onde estava ali o Abimeleque. Ele comete um erro igual do seu pai e entrega a sua mulher também, que ela também era como se fosse uma irmã para ele. Entrega ela, faz a mesma coisa. Deus fere Abimeleque e Deus vai ver: peraí, meu, né? O que está acontecendo? Então você lê aí, você vai ver que ele comete a mesma coisa. E aí, então, Abimeleque manda ele sair. No versículo 9 ele fala: então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra. Semeou Isaque naquela terra que estava com fome. A gente viu ali que a terra estava tendo fome. Estava sobrevindo uma fome sobre aquela terra. E ali ele diz: semeou Isaque naquela terra. E no mesmo ano, no mesmo ano. O que aconteceu com Isaque, gente? Lê para mim bem alto. Como que é? Bem alto. Porque o Senhor Se você ler na versão NTLH, vai dizer que colheu 100 vezes mais naquela terra. Ele ia fazer igual seu pai, descer para o Egito. Descer para o Egito. Deus falou: não desce não. Porque isso não trouxe, agora eu falando as minhas palavras. É como se Deus estivesse falando para ele: olha, não desce não, porque o teu pai desceu e trouxe grandes consequências. Grandes consequências. Grandes. Ali, Abraão deu. Isaque deu sua esposa, mas não deu tempo de agir. Porque Abimeleque logo descobriu que ela era sua irmã. Senão mais heranças ruins viriam sobre os seus descendentes. Mais consequências viriam. Mais consequências. Então Isaque obedeceu. E permaneceu na terra a qual Deus o havia mandado ficar. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem vivido. Se Deus não te deu uma direção, não te deu uma nova rota, não te deu uma nova visão, permaneça onde você está, mesmo que você não tenha enxergado ainda os frutos. Lembre lá do começo: a sua vide está em flor. Não deixe o diabo roubar de você os frutos. A vide de Abraão estava em flor.
Ele estava para florescer, para colher os bons frutos. Mas ele não colheu. Demorou demais. Ainda trouxe consequências. Que nós possamos despertar no dia de hoje. E voltar a ter uma vida de intimidade com Deus. De ter uma vida de relacionamento com Deus. Amados, é maravilhoso quando Deus usa o homem para falar comigo. É maravilhoso. Quantas vezes, praticamente em todos os cultos, Deus usa o pastor para falar comigo. Todas as vezes. Não tem um culto que não tenha algo que Deus não use o pastor para ministrar o meu coração. Por quê? Ele está falando a palavra. E a palavra ela é viva e eficaz. Ela sempre vai realizar algo na nossa vida. É uma semente. Não tem como você estar recebendo semente e não colher fruto. Mas não existe coisa melhor e mais maravilhosa do que quando Ele fala diretamente ao meu espírito. Quando Ele fala diretamente comigo. Quando eu ouço a sua voz, eu digo, ei, eu não falo só através dos outros, eu falo também direto com você. Não existe coisa melhor, amados. Não existe coisa melhor quando eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem e fala, ei, ó, faz isso. Olha, faz essa oração, amados, essa semana, como Deus tem me acordado, tem me chamado para orar, mas não é para minha casa, não. É para pessoas que eu nem sei quem é. E isso eu ministrei no coração das crianças. Eu falei, gente, Deus, Ele ouve as nossas orações. E tem coisas, eu falei para elas, Deus só age através de oração. Aí uma perguntou, mas tia, se eu não orar por livramento, como é que eu recebo livramento? As crianças são férias em perguntas, gente. Agora vou colocar um pai lá em cima para poder ouvir as perguntas, não é, irmã Silvana? Ele vem com umas perguntas também que tem hora que você fala assim, Jesus... Fala assim, calma, que ainda não é na sua idade. Depois a gente responde, a gente conversa. Eles vêm com muitas perguntas. E aí eu falei para ele assim, eu não falei que todas as orações Deus ele ouve? Ele falou, ouve. A tia uma vez não falou que às vezes a gente colhe fruto de algo que a gente não plantou, mas que alguém plantou por nós? Verdade, tia. Às vezes você não está orando pelo seu livramento, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Mas da mesma forma que Ele te levanta para você orar por alguém por livramento, Ele está levantando alguém para orar por você. Ele está levantando alguém para orar por você. Quantas vezes eu já fui acordada, Mancida, né, Mancida? Acorda de madrugada, ora por livramento de droga, assalto, roubo. Deus, eu não sei onde que é. Se é no Japão, se é na China, se é na minha casa, se é na minha família, se é em outra cidade, se é alguém da igreja. Deus, o Senhor sabe. E eu já enfrentei guerras, gente, de 1 hora estar em guerra, eu nem sabia por quem que eu estava guerreando. Mas Deus falou, pode guerrear, porque quando você passar por uma batalha, eu também estou levantando um soldado para guerrear por você. Em todo o tempo a gente está colhendo. Que eu falo para as crianças, pode ajudar, pode fazer, mas não crie expectativa de você colher no seu amiguinho. Porque 95% você não colhe da pessoa que você planta, você vai colher de outro lugar. Você vai colher de outras pessoas. Deus, Ele fala, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear, você colherá. Se você colhe oração, se você planta oração de prosperidade, libertação, de cura, restauração, casamento, família, prosperidade, você vai colher tudo isso também. Então, amados, lembra de Jó? A vida dele mudou quando ele começou a orar pelos seus amigos. Às vezes a resposta da nossa oração está em orar por alguém e não por nós. Deixa Deus cuidar de você e começa a cuidar do seu próximo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Ele, que Ele merece. Em nome de Jesus.